você, bom dia. Espero que você esteja bem. Hoje nós estamos dando continuidade aí mais um dia da nossa leitura bíblica. Hoje, dia de número 131. Estamos avançando rápido. Graças a Deus por isso. Hoje é o livro de 2 Reis, capítulo de número 13 e 14. E o Evangelho de João, capítulo de número 2. Essas duas passagens aí, a gente vai avançar mais aí no reinado tanto de Judá quanto no reinado de Israel. Antes de nós iniciarmos, eu gostaria de estar orando para a gente poder ler mais. Deus, nós queremos entregar mais uma vez, Pai, esse momento. Pedir que a sua palavra realmente seja a luz para as nossas vidas e nos oriente os nossos passos. Que nós possamos aprender com os erros destes reis, para que não venhamos desagradar a Ti e aplicá-los nas nossas vidas, mas pelo contrário, nós façamos tudo que seja bom aos Seus olhos. Nos ajude nessa empreitada. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu aqui, Bianca, mais uma vez, completando com você aí mais um dia do nosso desafio de leitura. Hoje, dia de número 131. Em 2 Reis, capítulo 11 e 12, que foi o que nós vimos anteriormente, nós vimos 10, 11 e 12, né? Nós vimos aí o trono do reino de Judá sendo ocupado mais uma vez por uma mulher, que essa também fez o que era mal aos olhos de Deus, se mostrou aí como uma mulher tirana, que mata até os seus descendentes, mas o reinado desses não durou muito tempo, né? Ela acabou perecendo aí, e eles a tiraram do trono, a mataram. Vimos também aí, deixa eu voltar aqui, essa no caso a Atalia. E depois, logo em seguida, o rei Joás, ali no reino de Judá. Atalia no reinado de Judá, o rei Joás no reinado de Judá ali também dar início ao seu reinado. Joás, ele faz o contrário, ele faz o que é reto, porque ele agora havia um sacerdote que estava com ele, e aí ajudava ele no decorrer. Ele ainda queimou alguns postes ídolos. O sacerdote era o sacerdote Joiada, porém ele ainda manteve alguns próximos aos montes, né, alguns altares, que não extinguiu de fato a idolatria. E ele tinha uma rixa muito grande com o rei Azael, o rei da Síria. Mas, como todos os reinados que nós vemos aqui, e também como nenhum deles vai ficar para a eternidade, né? Mas mais por conta da conspiração que é feita muitas das vezes aos reis, aqui no livro de Reis, os servos acabaram tramando uma emboscada e matando aí Joás e o seu filho Amazias, assumindo em seu lugar. Como eu falei nas outras vezes, né, a gente sempre fala de um reino e depois a gente segue para outro reino. A gente falou muito do reino de Judá, mas o que aconteceu com o reino de Israel, que tinha a família de Acabe ali, que estava comandando, né? A gente viu da outra vez que tanto Acabe quanto Acasias quanto Jeorão foram mortos por Jeú aí, que faz o que é correto, também com intenção de fazer o que é certo. Ele que era um capitão de guerra aos olhos do pai. Jeú assume aí e mata aí todos os descendentes.
tanto Jezabel também, os adoradores de Baal também. E aí hoje a gente vai falar mais sobre o reino de Israel. Após aí Jeú, vem o rei Jeoacás em Israel. Deixa eu ver o que aconteceu com Jeú. Jeú exterminou Acabe. Tinha um aliado que era Jonadab. Exterminou o culto de Baal. E ele vai acabar falecendo. E o seu filho Jeoacás vai assumir em seu lugar, que é quem nós vamos falar hoje, no reinado aí de Israel, conhecida também como Israel do Norte, que são as 10 tribos de Israel aí, referentes. Então vamos lá. Capítulo de número 13 diz assim: No 23º ano do reinado de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, Jeoacás, filho de Jeú, começou a reinar sobre Israel em Samaria e reinou 17 anos. Jeoacás fez o que era mal aos olhos do Senhor. Andou nos pecados de Jeroboão. Jeroboão levantou Israel a cometer e não se afastou deles. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos de Azarel, o rei da Síria, e nas mãos de Ben-Hadad, o filho de Azarel, todos aqueles dias. Então, os dois ali pertencentes à Síria, Jeoacás vai acabar fazendo o que era mal, assim conforme o rei Jeroboão também tinha idolatria como referência, e vai permitir que o reino da Síria esteja aí perseguindo aí a Israel. Porém, Jeoacás ele faz súplica diante do Senhor. O Senhor sempre tem misericórdia e graça com aqueles que se voltam e pedem perdão a Ele. Então, Ele vai interceder diante de Deus. E Deus, como sempre, vai ouvir o clamor. Se Ele ouve o nosso, quem dirá dos reis daquela época? Porque Ele vai ver como que os sírios estavam oprimindo e atormentando Israel. E ele vai dar um salvador a Israel, de modo que os filhos de Israel se livraram do poder dos sírios e puderam morar de novo em suas casas como antes. Contudo, não se afastaram dos pecados da casa de Jeroboão, que este levou Israel a cometer, mas andaram neles, e também o poste da deusa Sera. Então ele manteve a idolatria a Sera lá em Samaria. Por isso que o Senhor livra, do poder dos assírios, porém também permite. E aí do exército de Jeoacás só restaram 50 cavaleiros. Uma guerra constante ali entre os povos, 10 carros de guerra, 10.000 soldados de infantaria, porque o rei da Síria havia destruído os demais, reduzindo a pó. Para você que está achando que 50 cavaleiros, 10 carros de guerra e 10.000 soldados era muito, a gente tem períodos aí em que a gente vê Davi com 400.000 soldados, a gente vê muitos outros reis aí com muitos soldados. Então, realmente era um poder bélico, um poder militar, bélico não, mas um poder militar baixo em relação aos outros reis. Quanto aos demais atos de Jeoacás e tudo o que fez e ao seu poder, não está tudo escrito no livro de histórias do rei de Israel? Jeoacás morreu e ele foi sepultado em Samaria, ali que era a capital, E Jeoás, seu filho,
reinou em seu lugar. Jeoás. E aí o que fez Jeoás? No 37º ano do reinado de Jeoás, rei de Judá, Jeoás, filho de Jeoacás, começou a reinar sobre Israel e reinou 16 anos. Fez o que era mal também aos olhos do Senhor. Jeoás não se afastou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que este levou Israel a cometer. Porém, ele andou neles, ele permaneceu neles. Quanto aos demais atos de Jeoás, a tudo o que fez e o seu poder com que lutou contra Amazias, o rei de Judá, não está tudo escrito no livro de Histórias dos Reis? Jeoás morreu e seu trono se assentou Jeroboão. E Jeoás foi sepultado também em Samaria, junto aos reis de Israel. Então a gente viu aí o reinado de Joás, ali em Israel, a maldade de Joás, a Síria vindo contra eles. E agora a gente vai ver a morte de Eliseu. Antes de Eliseu perecer, ele vai tentar orientar aí o rei Jeoás para ver se ele volta para si, né? Olha só. Profecia final e a morte de Eliseu. Quando Eliseu estava sofrendo da enfermidade a qual ele viria a morrer, então ele ficou doente, o rei Jeoás, o rei de Israel, foi visitá-lo. Chorou diante dele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então Eliseu disse ao rei: pegue um arco e algumas flechas. E Joás pegou o arco e as flechas. E Eliseu disse ao rei de Israel: empurre o arco. O rei fez assim. Então Eliseu pôs a mão sobre as mãos do rei e disse: abra a janela que dá para o leste. E o rei abriu e Eliseu continuou: atire. E o rei atirou. Então Eliseu disse: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os assírios. Você vencerá os assírios em Afeca até acabar com ele. E Eliseu disse mais. Então ele estava ali no leito de morte, mas ele estava tendo uma visão, dando uma profecia aí para o rei Jeoás. E ele manda aí ele atirar flechas com demonstração de fé. As flechas não eram simplesmente flechas, elas demonstravam a vitória. Então, Joás, ele precisava atirá-las com fé, né? Para que eles pudessem vencer. E aí ele manda ele pegar outras flechas e ele as pegou. Então disse o rei de Israel: atire contra o chão. O rei fez isso 3 vezes e parou. Então o homem de Deus ficou indignado com ele. É como eu falei, era uma profecia. Então, enquanto você permanecer fazendo, você vai permanecer acontecendo. Você deveria ter atirado 5 ou 6 vezes. Assim, venceria os sírios até acabar com eles. Mas agora vai vencê-los só 3 vezes. É o que eu falei. Ele talvez falou assim: pelo amor de Deus, estou aqui tacando flecha no chão sem motivo aparente. Mas não. Quando se trata do homem de Deus, nada é por acaso. Nada. E aí, depois dessa profecia final, Eliseu aí vai morrer e eles vão sepultá-lo. Isso. Ora, bandos dos moabitas costumavam invadir a terra no começo do ano.
Aconteceu que, enquanto alguns sepultavam um homem, eis que viram deles um desses bandos. Então jogaram o homem na sepultura de Eliseu e fugiram. Quando o cadáver tocou os ossos de Eliseu, o homem reviveu e se levantou sobre os pés. Então, até no leito de morte, Eliseu aí fazendo milagres. Eles estavam enterrando Eliseu aí, próximo a um cadáver de um homem. E aí, quando o Eliseu, vindo que estava vindo uma tropa aí contra o povo de Israel, eles com medo jogaram aí o corpo de Eliseu, que encostou nesse outro homem que estava na cova, e esse homem aí ressuscitou e ele se levantou. Olha só, hein? Seria a primeira ressurreição na Bíblia? Não, a gente teve também o filho da viúva rica, né? Que Eliseu também deitou sobre o homem, sobre o menino, e ele também ressuscitou. Guerra entre Israel e Assíria, que também não é algo que não aconteça desde hoje. Você pode ver que essa guerra, ela parte desde os primórdios, desde o princípio da palavra de Deus, por território. Olha só. Hazael, o rei da Síria, ele oprimiu Israel durante todo o reinado de Jeoacás. Porém, o Senhor teve misericórdia de Israel, compadeceu deles e voltou-se para eles por amor da aliança com Abraão, Isaque e Jacó, e não quis destruí-los até agora. Ainda não os expulsou da sua presença. E Azael, rei da Síria, morreu, e Ben-Hadad, seu filho, ele reina em seu lugar. E Jeoás, filho de Jeoacás, retomou das mãos de Ben-Hadad as cidades que na guerra este havia tomado de Jeoacás, seu pai. 3 vezes Jeoacás o derrotou e recuperou as cidades de Israel. Era uma guerra por território, os recursos sustentáveis aí, tanto água, quanto o rio, quanto terras que produziam, poços também, enfim. Era uma conquista e depois era uma perda e uma reconquista N vezes aí dos territórios de Israel. Então, independente de que Josué disse que tinha conquistado tudo, quando a Bíblia fala que Josué conquistou todos os reinos, é uma hipérbole, é um exagero dizer isso, que ele conquistou, quer dizer que ele conquistou muito, mas ainda havia muito a ser conquistado, havia muito aí a ser feito. Seguindo então aí, a gente vai finalizar então com o reinado cadê o nome dele? Jeoacás. Não. Jeoacás não. Jeoás, que é o filho de Jeoacás. Aí, seguindo aí a história de Israel. Capítulo de número 14. O reinado de Amazias. Amazias, agora pertencente ao reino. Cadê? Ao reino. Então, só montando um paralelo aqui, né? Enquanto o rei Jeoás de Israel reinava, era mais ou menos no período ali em que Jeú havia reinado e passa o reinado para o seu filho Jeoás ou Jeoacás, caso você queira chamar ele assim, também pode ser chamado.
Agora vamos para o reinado de Judá. A gente tinha falado também que Joás, não é Jeoás, é Joás. Confunde um pouco a cabeça aí, né? Ele pertencente ao reino de Judá. Após a sua mãe Atalia, aí o filho Joás, o filho não, né? Comandante. É o filho? Peraí. Fiz um gráficozinho aqui, mas o problema é que meu gráfico tá com o nome e o puxado da internet e a Bíblia tá com outro nome. Então eu vou montar um outro gráfico e colocar nas observações. Nós vimos anteriormente, né, que o rei Jeoás, filho de Jeoacás, é muito nome complicado. A gente está falando de Judá. Jeoás reinou em Judá. Era filho de Jeoacás, rei de Israel. Peraí. Vamos ler, né? No segundo ano do reinado de Joás, filho de Jeoacás, rei de Israel, Amazias. Então a gente vai falar sobre Amazias. O personagem aqui é Amazias, tá? Os outros é só para informação, para aí que tá confundindo a minha cabeça. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar. Então o personagem aqui é Amazias, pertencente ao reino de Judá. Após Joás reinar por 40 anos e fazer o que era correto diante dos olhos de Deus com o sacerdote Joiada. Esse foi Jeú. Então, vamos continuar melhor, né? Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Joadã e era de Jerusalém. Amazias fez o que era reto aos olhos do Senhor, ainda que não como Davi, seu pai, mas fez segundo tudo que o seu pai Joás havia feito. Então Joás, tá certo, era o que fez o que era correto aos olhos do Senhor. Joás. E apenas os lugares altos não foram tirados e o povo ainda sacrificava e queimava incenso nesses altos. Aí a Bíblia continua dizendo que apesar dos lugares altos não terem sido tirados, o povo ainda sacrificava e queimava incenso. Então, ainda ficou um resquício ali de idolatria com o povo de Israel. Mesmo o rei Amazias fazendo o que era correto aos olhos do Senhor. Logo que o reino foi confirmado nas suas mãos, matou os servos que tinham assassinado seu pai. Quem tinha tirado a vida do seu pai, ele foi lá e se vingou. No entanto, não matou os filhos dos assassinos, mas fez segundo está escrito no livro de Moisés, no qual o Senhor deu ordem, dizendo: os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos serão mortos por causa dos pais, pelo qual será mortos pelo seu próprio pecado. Então, vingou aí quem tinha tirado a vida do seu pai. O pai dele era Joás. E Amazias matou 10.000 edomitas no vale de Sal e conquistou a cidade de Sela na guerra. Amazias matou
matou 10.000 edomitas no Vale de Sal e conquistou a cidade de Sela na guerra, dando-lhe o nome de Joctel, que ela conserva até o dia de hoje. Então Amazias enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás, filho de Jeú. Aí agora aqui está falando do reino de Israel. É um pouco confuso porque os nomes são parecidos, então tem hora que dá aquela confusão. E o reino de Israel ora conversa com o reino de Judá. Ora se aliam também para conquistar espaço junto, horas guerreiam entre si. Então, um período bem conturbado essa época aqui. E aí ele envia um mensageiro dizendo: venha me enfrentar no campo de batalha. Como eu falei, aqui o rei Acasias queria guerrear com o rei Jeoás, filho de Jeoacás. Venha me enfrentar no campo de batalha. Então Jeoás, rei de Israel, respondeu a Amazias, rei de Judá: o espinheiro que está no Líbano mandou dizer ao cedro que lá está: dê a sua filha por mulher a meu filho. Mas um animal selvagem que está no Líbano passou e pisoteou o espinheiro. Na verdade, você derrotou os edomitas e o seu coração se encheu de orgulho. Glorie-se disso e fique em casa, porque provocar um mal que trará somente desgraça para você e para Judá. Então deu uma ameaça básica aí a ele. Tá, a sua filha casou com meu filho. Beleza, a gente fez uma aliança. Porém, você agora derrotou os edomitas. E fica com isso só a sua glória. Não queira conquistar mais povos, não. O problema é que Amazias não quis entender o recado aí do rei Joás. Não quis. E aí ele resolveu que ele ia avançar contra as tropas. Olha só. Verso contra Amazias, o rei de Judá, e eles se enfrentaram em Ben-Semes, que está em Judá. E Judá foi derrotado. O rei Acasias, que estava cheio de si, ele acabou sendo derrotado por Israel. E os soldados tiveram de fugir para suas casas. E Joás, rei de Israel, prendeu então Amazias, o rei de Judá, filho de Joás, filho de Acasias. Então foi a Jerusalém e derrubou uma parte da muralha da cidade, desde o portão de Efraim até o portão da esquina, numa extensão de mais ou menos uns 200 metros. Pegou todo o ouro e a prata e todos os utensílios que havia na casa do Senhor, os tesouros do palácio, bem como alguns reféns, e ele voltou aí para Samaria. Ele saqueou a cidade. Guerras entre irmãos, né? Por quê? Quanto aos demais atos de Joás, ao que fez e ao seu poder em que lutou contra Amazias, rei de Judá, não está tudo escrito aí no livro de histórias dos reis de Israel? E aí Joás morreu e foi sepultado em Samaria, junto com os reis de Israel. E Jeroboão, o segundo, que a gente tem um outro Jeroboão lá em cima. Ó, quando a gente fala, a gente está dizendo aqui, Joás, né? Joás. A minha referência lá falou que era Jeoacás, é a mesma coisa. Joás então morre e aí Jeroboão assume o reinado. Amazias também vai morrer
diz aqui, Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu 15 anos depois da morte de Joás, filho de Joacás, rei de Israel. Então ele reinou, na verdade, 29 anos, né, Amazias. Quanto aos demais atos de Amazias, não está tudo escrito no livro de histórias do rei de Judá? E eles conspiraram contra ele em Jerusalém, e ele fugiu para Laquis, porém enviaram homens atrás dele até Laquis e o mataram. E trouxeram-no sobre cavalos e o sepultaram em Jerusalém. Junto aos seus pais, na casa de Davi. Todo o povo, verso 21, de Judá, tomou Uzias, que tinha 16 anos de idade, e o constituiu rei no lugar de Amazias. Depois da morte de seu pai, Uzias reconstruiu Elate e a restituiu a Judá. Então agora Uzias, que é a mesma coisa que Azarias, depois de Amazias, ele dá continuidade ao rei de Judá. Jeroboão, agora quando a gente fala de Israel, é o segundo Jeroboão, Jeroboão II, ele vai começar o reinado. Está escrito assim, no 15º ano do reinado de Amazias, filho de João, rei de Judá, Jeroboão, que é o personagem principal aqui, Jeroboão, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então, desagrada a Deus aí, Jeroboão II, como aí os seus demais parentes. E aí, Jeroboão jamais se afastou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, aquele primeiro Jeroboão lá no começo, que levou Israel a cometer. Restabeleceu os limites de Israel, desde a entrada de Amate até o mar de Arabá, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, anunciada por meio de seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, que era Gate-Efer. Porque o Senhor viu que a aflição de Israel era muito amarga, porque não havia nem escravo nem livre, nem quem socorresse Israel. O Senhor ainda não havia falado em apagar o nome de Israel da face da terra, porém os livrou por meio de Jeroboão, filho de Joás. Então era um desafio muito grande manter aí a liderança, já que ela sempre era ameaçada por um outro governante aí. Eram breves momentos de reinados, logo em seguida alguém se levantava contra aí o povo. O Senhor ainda havia falado em apagar o nome de Jalil. 28. Quanto aos demais atos de Jeroboão, tudo o que fez, o seu poder, como lutou e como reconquistou Damasco e Amate, pertencentes a Judá, para Israel, não está tudo escrito no livro de histórias dos reis de Israel? E Jeroboão morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis de Israel, e Zacarias, seu filho, reinou em seu lugar. Então, até aqui, vamos seguindo agora o dia de número 131, é o 13 e 14, que nós finalizamos agora. Agora a gente vai para João, capítulo de número 2. Aqui no Evangelho de João, capítulo 2, a gente tem o primeiro milagre de Jesus feito lá num casamento em Caná da Galileia. Uma festa aí. E a gente vai ver, 3 dias depois, houve um casamento. 3 dias depois de quê? Depois ele ter convidado aí os primeiros discípulos. André, Simão, depois que vem a se tornar Pedro, Filipe e Natanael. Houve um casamento lá em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava ali.
Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. E para a época era uma vergonha, porque o casamento era uma festa de 7 dias. Imagina aí acabar logo no começo o vinho. E aí Jesus pergunta: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não chegou a hora de eu fazer milagre. E ela chama ele para fazer sim o milagre. Então ela fala aos serventes: façam tudo o que ele disser. E ali eles tinham 6 potes de pedra que eles usavam para as purificações. Em cada um cabia cerca de 100 litros de vinho. E Jesus lhes disse: encham de água esses potes. E eles encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável da festa. Só que já não era mais água. Ali já se tratava de vinho. E quando o responsável pela festa provou a água, ela foi transformada em vinho, e ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes haviam tirado a água, soubessem. E o chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Porque era o vinho feito pelo próprio Messias, né? Ele era o vinho. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disto, ele foi até Cafarnaum e sua mãe, seus irmãos, seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. E aí Jesus vai ter aquela famosa visita ao templo, né? E vai confrontar ali o pessoal que estava no santuário. Olha só. Estando próxima à Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém, onde era costume eles fazerem os sacrifícios da Páscoa. E encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombas e também os cambistas assentados, quem fazia troca aí dos dinheiros. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos os templos com as ovelhas, com os bois, derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tire essas coisas daqui, não façam da casa de meu pai uma casa de negócio. E os seus discípulos se lembraram que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Então tenha o zelo pela casa do Senhor, respeite a casa do Senhor, não faça negócios na casa do Senhor. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal você nos mostra para fazer essas coisas? Em que autoridade você está fazendo essas coisas? E Jesus respondeu: destruam este santuário. Em 3 dias eu levantarei. E os judeus responderam: esse santuário foi edificado em 46 anos e você quer levantá-lo em 3 dias? Mas ele não estava falando do santuário físico, ele estava falando dele próprio, né? Em que autoridade vocês estão falando que você está querendo fazer isso? Ele disse que na autoridade do Senhor que ele me concedeu, em que eu morrerei e eu ressuscitarei. Aí, depois de 3 dias, era sobre isso que ele estava falando, e não sobre o santuário físico. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo, como eu falei aqui agora, né? Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos dele se lembraram que ele tinha dito isso e creram nas Escrituras e na palavra. E Jesus conhece muita gente, né? Aqui faz uma menção ao final do livro, que a gente vai ver Jesus sendo ressuscitado. Jesus conhece as pessoas, todas elas.
Estando Jesus em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram em seu nome, quando viram os sinais que ele fazia, mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos. Muitos creram no nome de Jesus, mas ele não confiava muito nos homens, porque ele sabia a natureza do coração deles. E não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Ele conhecia e conhece cada um de nós. Então hoje, o dia de número 131, mais curtinho, né? Agradeço você aí, esteve conosco e seguimos aí pro próximo. Amém? Tchau e até a próxima.